Sejam bem-vindos a mais um encontro de estudo do livro Os Mensageiros. O pessoal vai chegando, todas as quintas-feiras fazemos uma live às 18h15. Quem não puder acompanhar, na quinta aos sábados, sempre estamos colocando o vídeo da semana editado e à disposição de todos no canal TV América. Quem não se inscreveu, quem não conhece o canal, vai lá, dá uma olhada. Fique junto conosco para acompanhando o material. Todos os materiais que semanalmente vamos disponibilizando, esses cursos e outros conteúdos de vários temas relacionados à temática médico-espírita. Dando início, então, estamos no capítulo 21, não é? Do livro Os Mensageiros, intitulado Espíritos Dementados. Bom, então agora, hoje é basicamente um encontro de avaliação psiquiátrica, né? Vamos avaliar uma série de casos, uma série de pacientes que residem em Campos da Paz, e Alfredo vai adentrando os espaços de tratamento daquele núcleo, e Anicetro, Vicente, André, Luiz, Ismália e demais seguidores vão testemunhando as cenas que vão surgindo diante de nós, né? André, Luiz e Vicente se mostram muito surpresos em vários momentos, dado a natureza das dificuldades ali encontradas, a tipologia dos pacientes que vão tendo interlocução, interação com Alfredo, as dinâmicas, os dramas espirituais ali apresentados, tanto no que se refere ao passado de cada um deles, quanto mesmo na aparência daqueles irmãos adoentados e no ambiente, né? Que também vai mostrando nuances específicos e surpreendentes mesmo para espíritos experimentados, né? E, bom, espíritos dementados, então, capítulo 21. Movimentavam-se carregadores sem conta. A gente vai vendo que o ambiente difere do ambiente organizado, cheio de recursos, cheio de capacidades de assistência, que é narrado em nosso lar, nos hospitais de nosso lar, né? Aqui é um ambiente diverso, um ambiente de mais carência, de menos recursos, como se fosse um verdadeiro atendimento de emergência, né? Em que as possibilidades assistenciais estão aquém, são inferiores à necessidade dos pacientes que residem naquele ambiente, né? É uma situação emergencial, uma situação quase que de caos. Não é o caos verdadeiro, porque ali tudo se dá também com organização, com providência divina, mas os recursos são muito mais escassos e não dão conta de realizar o atendimento que nós... Sabe, Elaine, eu também, Ismar, eu não consegui ler todo o que tu escreveu ali, porque o chat ele sai do ar, mas eu também lembro do poema de Alfonso Henriques de Guimarães, né? Que conta que quando Ismalha enlouqueceu, né, pôs-se na torre a sonhar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. É um poema alusivo à situação dramática, né? E muito sonoro, né? Muito musical. Também lembro desse poema quando ouço esse nome. Voltando aqui, André Luiz segue contando. Notei... antes disso. Conduziam grandes botijas d'água, caldeirões de sopa. Para quem não gosta de sopa, vá treinando aqui no mundo
encarnado ainda, porque tem bastante sopa no mundo espiritual, viu? Então, é bom já ir se acostumando. Caldeirões de sopa, vasos de substância medicamentosa, né? Então, é um medicamento que eu pelo menos imagino comprimidos, né? Aqui parece um vaso com alguma substância que é administrada via oral, como ele vai dizer mais adiante. Notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues, olhos vagueantes e sombrios, parecendo uma assembleia de loucos em manicômio de amplas proporções. Então, André Luiz já de cara aqui já dá o tom do cenário e das circunstâncias, né? A analogia é assembleia de loucos num manicômio de amplas proporções. Talvez de uma forma pedagógica para os próprios novatos ali, mas ele começa mostrando os melhores pacientes de Campos da Paz, aqueles que se assemelham a loucos num manicômio, né? Vejam a situação. Por que eles são os melhores? Como ele vai explicar aqui. Porque já conseguem conversar e já conseguem ter a locomoção livre, né? Vejam que precária o critério de saúde ali, né? Espíritos enfermos, mais desequilibrados do que propriamente perversos. É importante reparar isso, né? Senão não estariam acolhidos ali em Campos da Paz, não mereceriam provavelmente a proteção que aquele ambiente confere àqueles que ali são acolhidos, né? A proteção e a assistência, claro. Os doentes que tínhamos sobre os olhos permaneciam em melhores condições. Já se locomoviam e muitos deles até conversavam. Bom, então, a caravana, né, dos trabalhadores em que André Luiz se faz presente começa a adentrar os ambientes e eles vão sendo, especialmente Alfredo, o coordenador espiritual, eles vão sendo interpelados e os pacientes vão tentando fazer solicitações sobre os seus casos, né, ao coordenador espiritual ali, que é de pronto reconhecido por todos. Aproxima-se um velho de barbas brancas que pergunta em que ficamos quanto às minhas terras e aos meus escravos. Quando volto para casa, creio esteja o Senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus? Esperam-me a mulher e os filhos. Bom, quem eventualmente tem algum profissional de saúde aqui entre nós ou assistindo, sabe que o diálogo típico dentro de um hospital psiquiátrico, de uma unidade de internação ou de um hospital psiquiátrico propriamente dito, geralmente os diálogos entre o médico e o paciente, via de regra, em boa parte, né? Não podemos generalizar também, né? Mas em boa parte se dão a respeito de: pois então, doutor, quando é que eu vou ter a minha alta? Né? E os pacientes, sobretudo pacientes graves, que necessitam de uma internação, que são às vezes psicóticos, com quadros delirantes, né? Me refiro a esse gênero de pacientes que se assemelha aos descritos aqui por André Luiz. O diálogo é quase sempre esse, né? Estou bem, já me dei conta, né, do que aconteceu, acho que as causas do meu problema residem nessa ou naquela circunstância, mas agora eu tenho certeza que as coisas vão ser diferentes. Então, o senhor pode ficar tranquilo e me dar a alta, né? Gostaria de ir para casa, já não há mais necessidade do tratamento intensivo. Esse é o diálogo, né? E a partir desse mote é necessário, né, que o terapeuta, que o psicólogo, que o psiquiatra derive para outros assuntos que sejam de maior interesse para o tratamento e do próprio paciente. E é exatamente assim que procede Alfredo, né? Como excelente médico da alma, escreve André Luiz, Alfredo prestou a maior atenção e respondeu como se estivesse tratando com pessoa de bom senso.
né? Então, é necessário reconhecer, seja no plano terreno, seja no plano espiritual, a doença do outro, né? O delírio, o devaneio, a falta de consciência, mas não sinalizá-la a todo momento. É preciso entrar no universo do paciente, assumindo como muitas vezes verídico, verdadeiro, correto aquele seu ponto de vista, sem criar um confronto a todo instante, porque aquele que reconhece a doença grave do outro sabe que o outro não é capaz de usar justamente a sua razão, o seu bom senso, o seu discernimento para entender de modo mais amplo o que se passa. Senão ele não estaria ali, né? E é mesmo necessário entrar na história, muitas vezes aceitar o delírio do paciente que descreve situações ou fenômenos alucinatórios muito implausíveis, mas servem de ponto de partida para estabelecer um vínculo, uma relação afetiva, solidária, né, empática, melhor dizendo, e introduzindo no paciente sugestões que lhe possam, ao menos, amainar as suas aflições, né, os seus conflitos, a sua dor interna. E Alfredo faz isso com maestria nos 3 casos que vão se apresentar nesse capítulo, né? E ele vai articulando raciocínios, né, que favoreçam o equilíbrio daqueles pacientes ali, né? Então, como ele diz, você reclama com razão, né? E ele vai introduzindo conceitos espirituais, chamando o paciente para abrir a sua mente para, ainda mais naquele ambiente em que eles estão, para a realidade espiritual, para a realidade divina que eles vão precisar tomar consciência e enxergar mais adiante, né? E esses pacientes que vão entrar em contato aqui com o Alfredo, eles não tinham sequer consciência que estavam mortos, né? Eles não tinham consciência, a gente chama isso, né? Desorientação espacial, né? Eles não sabem onde eles estão. Desorientação temporal, delírios, alguns deles alucinações, alterações de consciência, provavelmente alguns deles, né, do nível de consciência. Então, são casos tidos como graves, como bem esclarece Alfredo. E se apresenta o segundo paciente, né, que chega logo perguntando: e a solução do meu processo, senhor Alfredo? A descrição de André Luiz dá a entender que há um certo amontoado de pessoas que observam aquela caravana atravessando as dependências da instituição, e alguns que têm oportunidade, que vão se aproximando, vão pedindo a sua vez de fala, né? E vão tentando chamar a atenção de Alfredo para obter esclarecimentos a respeito das grandes preocupações, dos grandes conflitos que eles vivem internamente. O segundo: sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos, né? O Senhor enviou o meu pedido ao imperador, né, fazendo alusão, muito certamente, a conversas anteriores que eles já tiveram. Já expedi a mensagem, esclareceu Alfredo. O imperador certamente levará em conta a sua solicitação. Acalme-se, fique tranquilo, né? Tenha paciência, porque as coisas estão sendo encaminhadas, né? E até um diálogo engraçado, né? Alfredo, ao tentar trazer otimismo e esperança para esse segundo paciente, né? Ele faz referência a que o paciente lembrasse que a lei divina atua em todos os instantes, né? E que a morte atinge a todos, né? Aqueles a quem ele estava preocupado, que poderiam surrupiar a sua herança, né? Ou lhe trazer um prejuízo financeiro, também morrerão, né? E o paciente comenta, né?
Aristarco, o nome dele, né? Acho que é o único que ele cita o nome aqui. Pareceu perceber por momentos, perder por momentos a inquietação, sorriu francamente e respondeu: é verdade, os tratantes morrerão. Né? Um novo caso, agora de uma senhora mais inquieta, né? Uma senhora mais gravemente enferma, falando que peço-lhe não me retenha aqui. Meu marido é nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas. Tão logo eu me ausentasse de casa, estou certa que ele nos dissipará os bens. Né? Então, aparentemente trazendo um drama real, né? Uma situação que preocuparia a qualquer um. Né? E ele, mais uma vez, usa do mesmo recurso, né? Tentando tranquilizá-la. Que adianta regressar tão fortemente atormentada? Não será melhor curar-se, tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Mas ela era mais astuta. Né? Ela era uma paciente mais grave que não estava muito convencida dessa ajuda verbal que Alfredo trazia. Né? E ela comenta: mas eu nem sequer sei aonde estou, reclamou a pobre senhora. Creio me tenham trazido ao fim do mundo para tratamento de uma simples perda de sentidos. Né? E diante da astúcia dela, né, da insistência, Alfredo recorre ao recurso de comentar: bom, mas se a sua situação aqui não está se resolvendo na velocidade, né, como a senhora gostaria, ao menos ninguém lhe maltrata. Provavelmente ele, conhecendo a história dela, de ter passado por situações, muito provavelmente, aqui falamos num terreno especulativo, tenha passado por maus tratos, né? Antes de chegar, antes de ser acolhida em Campos da Paz. Né? Provavelmente ela tenha também passado por situações de maior vulnerabilidade ainda, como é a situação desses pacientes. Vejam a vulnerabilidade espiritual desses espíritos. Né? Despreparados para a vida espiritual, sem consciência de si, sem consciência do ambiente que lhes rodeia, né? Presos a situações ligadas ao mundo material, né? Totalmente desprovidos de recursos de autoequilíbrio, de autoproteção, né? À mercê de todo aquele ambiente que nós escrevemos em alguns encontros atrás, que André Luiz nos traz, com todas as dificuldades, né, que se impõem a quem ali está nesse estado de perturbação mental e espiritual. Então, Campos da Paz, no mínimo, oferece uma grande proteção em meio aos lobos. Né? Lembrando a metáfora de Alfredo, que a própria fortificação, a própria fortaleza, é como ovelhas jogadas em meio a lobos ferozes e perversos. Né? Ele comenta: todavia ninguém a maltrata, disse o interlocutor. O seu caso não é tão simples como parece. Tenha calma. Né? A infeliz não sorriu como os outros, né? E saiu com o semblante fechado, cerrado, né? Sombria catadura. Afastou-se pesadamente, olhos fulgurantes de cólera, como se a mente estivesse, como estava, cravada muito longe. Aí então, Alfredo, diante dos pacientes que se avolumavam ali no ambiente: não posso atender a todos no momento. Depois de amanhã, vejam vocês, não é logo mais, depois de amanhã, serão recebidos para explicações. E comenta, voltando-se para André Luiz, Vicente, Aniceto e a caravana. Né? No círculo carnal, esses pacientes, né, esses irmãos que aqui nos chegam, seriam todos absolutamente normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos.
São desencarnados que por muito tempo se agarram aos problemas inferiores. A gente vai ver no segmento do livro o gênero de característica, o gênero de experiência de vida encarnada, né, de dificuldades espirituais que acometem esse gênero de pacientes que são acolhidos e que são narrados aqui no livro, né? Se caracterizam basicamente por dois elementos, né? Primeiro, a falta de crença na vida espiritual, né? Ou dizendo diferente, a crença de que a vida acaba no túmulo, né? São pessoas que não tinham uma visão espiritual da vida, não tinham nem mesmo ligação a nenhuma religião, mas isso nem seria fundamental, né? Não tinham sequer uma perspectiva de continuidade da vida. E a outra como aparece aqui, terem ficado presos justamente a experiências ligadas a interesses materiais, a interesses inferiores, né? Agarrados aos bens materiais, sobretudo, né? E às circunstâncias relativas à vida carnal. Essas duas características vamos estudar como geradoras de loucura na vida espiritual. Características espirituais que vão se apresentar de maneira dramática a quem as possui na vida material, né? E ele vai fazer um fechamento nessa lição, explicando, sobretudo a André Luiz e a Vicente, o que se passou ali, né? Eles se desequilibraram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores, que é o que dissemos. Não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, como foi o primeiro caso, né? Pela recepção de uma herança, como foi o segundo caso, pelo bem-estar da família, como foi o terceiro, né? A princípio eram motivações justas, né? Nobres, num primeiro olhar. Mas, no fundo, o velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou senão na tirania do campo. O cavalheiro que aguarda a herança deseja lesar os primos. E a senhora, que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico, desencarnou justamente quando pretendia envenenar o marido. Às ocultas. Conheço-lhe os processos um a um. Tá? Como bom médico, na verdade ele é o administrador ali, né? Mas fazendo essa função também de terapeuta, né? Conhece em detalhes cada um dos casos e do pretérito espiritual de cada um deles que ali estão, né? Conheço-lhes os processos. Acordaram de longo sono na inconsciência e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Pessoas tão acostumadas à dissimulação, né? Às vezes até a dissimulação de si própria, né? Escondendo de si próprio intenções menos nobres, né? Diante daqueles argumentos que às vezes a pessoa própria se engana que aquilo é verdade, né? Mas no mundo espiritual não é possível essa dissimulação. Isso aparece na matéria mental produzida, nas vibrações que envolvem a nossa psicosfera, vibrações essas que têm cor, têm peso, têm cheiro, adquirem característicos de materialidade que não permitem dúvidas e engano de qualquer natureza. E tem uma pergunta aqui. Esses doentes demoram-se aqui? Como alcançaram o posto? Né? E Alfredo respondeu: foram recolhidos em pior estado. Já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória gradativamente.
até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campos da Paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos. Vamos destrinchar esse ponto aqui, porque Alfredo acaba nos descrevendo uma trajetória espiritual de alguns espíritos como os acolhidos em Campos da Paz, né? Bom, vimos as duas causas principais que estão na gênese desse estado de perturbação espiritual, né? Como é que essas pessoas, esses espíritos, esses pacientes se apresentam no plano espiritual quando estão num estado mais grave, né? Digamos, o estágio número 1, né? Não de todos, mas seguindo uma ordem conforme apresentou Alfredo. O estágio número 1 é o de sono. Esses pacientes não acordam no mundo espiritual. Eles permanecem em estado de sono, vivendo um pesadelo relacionado ao seu drama pessoal. E às vezes se demoram muito tempo no plano espiritual dormindo, sem conseguir acordar, abrir os olhos espirituais e sequer terem a locomoção, a motricidade, a capacidade de se movimentarem nesse plano, né? Dormem, profundo pesadelo. Essa é a primeira etapa, né? Alguns são recolhidos nesse estágio, né, de sono, em ambientes umbralinos, sabe-se lá em que circunstâncias, né? Sob o imperativo de diversos processos obsessivos, de espíritos perseguidores, mas são recolhidos, né, em diferentes ambientes conforme os critérios espirituais de possibilidade de assistência, de mérito e de justiça, né? Estágio número 1, sono. O estágio número 2 é esse estágio de loucura delirante, né, em que alguns já desencarnam direto nessa etapa, mas para alguns é a segunda etapa, né, em que saem do sono profundo e podem se movimentar, podem conversar, podem articular, né, mas comportam-se de maneira inconsciente ainda da realidade espiritual como verdadeiros loucos. É essa segunda etapa, esse segundo momento em que estavam os pacientes que nós acabamos de ver junto com Alfredo, com André Luiz, né? Esses pacientes da segunda etapa, eles vão sofrendo um gradual retorno das suas memórias. Naturalmente que com os tratamentos instituídos, com a assistência fluídica, magnética, do sopro, com os alimentos, com, enfim, os recursos oferecidos lá, eles vão adquirindo gradativamente a memória. E quando esse estágio de recuperação vai avançando, é possível, do que se depreende da explicação de Alfredo, ajudá-los com recursos dos institutos magnéticos, né? Então, dá-se uma terceira etapa em que determinado tipo de tratamento magnético é possível de beneficiar, de ajudar esses espíritos, que entram, então, numa quarta etapa. Uma vez passado esse período, recebido o atendimento magnético, a quarta etapa é em que eles já estão em melhores condições, a memória voltou mais próximo à sua normalidade, que quiçá possam dar-se conta de algumas coisas que estão acontecendo, podem começar a questionar isso, né? E nessa quarta etapa podem receber os esclarecimentos relativos à sua condição. Onde estão, por que estão ali, da onde vieram, a sua natureza espiritual, né? O que os espera, seria a última etapa, então, em que efetivamente as perguntas que eles trazem ao coordenador podem ser respondidas de uma maneira lúcida e de acordo com a realidade. Então, temos desenhado aí esse processo por Alfredo nesse último parágrafo aqui, né? E no capítulo seguinte, vamos nos deparar com espíritos na primeira etapa. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, André Luiz vai descrevendo, a caravana vai avançando,
E ele volta a descrever os ambientes, né? Pavilhões diferentes, em área superior a 3 quilômetros. Então, é algo que nós não estamos acostumados a ver. Né? Um ambiente de 3 quilômetros repletos de unidades, de pavilhões de atendimento. Né? Eu imagino isso de forma horizontal, não como prédios, como já vimos em nosso lar. As sombras se faziam mais densas, né? O ambiente ia ficando penumbroso, ia ficando escuro. Né? Nós estamos num ambiente aberto, importante frisar aqui, né? De espaçosas enfermarias, com teto sólido, mas semi-abertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Esse capítulo, André Luiz coloca algumas coisas, mas ele não explica exatamente por quê. Né? A gente pode imaginar. Por que será que as enfermarias, aquele ambiente agora fechado, em que estão os leitos, tem as paredes, tem uma parte do teto, mas ela é aberta, semi-aberta. Né? Será que é para que haja um fluxo de energias, daquela psicosfera saturada com os pensamentos de sofrimento, de dor, de conflito, daquele grande aglomerado de pessoas? Será que tem alguma coisa a ver com a necessidade desse fluxo de energias, né, e essa dissipação de miasmas? Uma possibilidade. Tudo, olha a analogia que ele faz, né? Tudo me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Né? Os espíritos visitando os mortos, né? Na impressão de André Luiz. Este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Alfredo, então, de posse do aparelho de luz, com o qual ele vai conduzir os movimentos da equipe assistencial. Estamos no centro dos pavilhões, a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui, presentemente, quase 2.000. Ele vai precisar depois, são 1.980 pacientes. 1.980 pacientes. É um verdadeiro hospital de campanha. Né? Iniciou-se, então, um trabalho de assistência sob o comando luminoso com um aparelho de Alfredo. Ao primeiro sinal luminoso, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas. Né? Lâmpadas elétricas. E então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Estavam todos dormindo. Muitos tinham o semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas. Estão dormindo de olhos abertos, a maioria. Né? Ele vai comparar aqui com múmias, né? E os olhos transparecendo extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Né? Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Então a imagem é forte. Né? O estado do perispírito desses irmãos, esses espíritos, é absolutamente degradado, né? Pelas características que nós comentamos aqui do corpo mental, né? Emitindo o seu desajuste profundo, né? Na constituição, na organização do perispírito, que passa a refletir a mente e fixar em torno de si elementos materiais, espirituais, ao seu perispírito, de peso específico elevado, de alta densidade, de alta desorganização de todo gênero. Né?
Alfredo, né, o coordenador, a Aniceto, o benfeitor espiritual, em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. Então vejam que drama, né? Sequer era possível atender a todos os 1.980 pacientes graves nesse estado, como ele refere. Ele vai explicar alguns detalhes interessantes de como é que se dá essa assistência espiritual e os seus limites, né? Conta Alfredo que dispunha de 80 auxiliares especializados naquele tipo de serviço, né? E, por razões que não se aprofunda aqui, mas há um limite da possibilidade de assistência a esse tipo de paciente, de modo que cada um dos trabalhadores não podia atender a mais de 5 doentes de uma só vez, né? Se vocês lembrarem, Lísias, em Nosso Lar, fez um comentário para André Luiz em algum momento e me lembro que eu fiz o cálculo, não sei se eu fiz o cálculo ou se ele fala explicitamente, ele conseguia ver 80 e poucos pacientes por dia, né? Lísias não era bem um enfermeiro, ele tinha algumas funções que nós chamaríamos de assistência social, junto com algumas que nós chamaríamos de enfermagem, né? Mas ele podia atender um número muito maior de pacientes numa estrutura diferente, numa cidade espiritual diferente, numa condição diferente. Aqui, 5 para 1. Né? Então, o cálculo era simples, né? 400 irmãos ali podiam ser atendidos, né? E Alfredo já havia selecionado, desses 1.980, aqueles 400 que estavam em melhor condição para receberem a assistência e despertarem, né? Um fato curioso, talvez para quem não é da área de saúde não saiba disso, mas numa situação de emergência, vamos pegar o SAMU, por exemplo, né? Serviço de assistência pré-hospitalar, né? Que vai na rua, que socorre as pessoas. Numa situação de caos total, em que a capacidade de assistência, imagina um acidente de grandes proporções, diversos pacientes ali, uma ambulância para socorrer, um médico, 3 socorristas. Como é que se escolhe os pacientes? Se escolhe não os mais graves, se escolhe aqueles que têm a possibilidade de serem salvos, né? Numa guerra também é assim, quando há restrição, quando se tem que fazer essa escolha infeliz, né, de quem se presta auxílio e quem não se pode prestar auxílio. E é justamente o que Alfredo faz, escolhe os 400 em melhores condições para conseguirem despertar e, digamos assim, irem para a próxima etapa, provavelmente serem transferidos de pavilhão, né, e poderem, ao menos, colaborarem, né, um pouco mais com o próprio processo, na medida em que podem se deslocar, conversar, né, o tratamento muda de estágio. Bom, e isso surpreendeu, de certa forma, até o Aniceto, né, que ficou pensativo com o drama ali vivido de impossibilidade de assistência a todos. E o próprio Aniceto perguntou, e os demais, né? E os 1.580 que não receberão toda a assistência necessária? Alfredo comenta, recebem alimento e medicação mais densos uma vez ao dia. Tá? Aniceto calou-se pensativo. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo. Aí o médico André começou a palpar pulso, a ver frequência cardíaca, respiratória, a fazer uma análise ali, né, dos pacientes. Ele viu que era um corpo quente, né, tinha calor orgânico, a pulsação era regular, os movimentos respiratórios, coisa e tal, mas chamou-lhe a atenção a imobilidade, né, o estado de imobilidade cataléptica, ele chama, né? Como se fosse, chama de espasticidade muscular, né? Músculos rígidos, endurecidos, né? Com aquele aspecto todo desagradável que ele já descreveu. Mais uma pergunta, né? Explicai-me, por Deus, que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte, depois da morte? Né?
E Aniceto comenta assim, André, este sono é verdadeiramente uma avançada imagem da morte. Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. Milhões. São criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. E mormente os que acreditaram convictamente na morte como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. Ele vai trazer uma lição muito, muito interessante aqui. Ele usa a imagem da ferrugem que ataca a enxada ociosa, né? O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal superior. Os que, nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção, né? E juízo mais ou menos exato. Então vejam o que ele diz aqui. Ele está explicando a gênese espiritual disso que a gente está vendo, né? Aqueles que não creem em nada, aqueles que são céticos quanto à realidade espiritual, dizendo diferente, aqueles que são materialistas ao extremo, que não se entregam ao bem, né, paralisam engrenagens da alma. Né? Quando a gente ouve assim, engrenagens da alma, né? Que não faz muito sentido, né? Parece uma metáfora, uma poesia, né? Como nós comentamos no início, uma linguagem poética para explicar alguma coisa, parece que vai além disso. Né? Parece-me que as realidades espirituais superiores não têm nem linguagem para nos explicar determinados fenômenos que acontecem a nível de pensamento, de alma, porque nós não temos sequer uma linguagem análoga melhor do que essas. Né? A alma não é uma coisa mecânica que tem engrenagens, né? Mas a sua natureza é para nós tão ainda desconhecida e distante que essa analogia mecânica ajuda a entender que há um dinamismo nessa alma, há virtudes em desenvolvimento, capacidades psíquicas, capacidades mentais, de alma, né? Porque o que está além da nossa evolução espiritual a gente não consegue nem nominar, né? Qual órgão espiritual nós vamos desenvolver no futuro, né? E que se materializarão no homem do futuro enquanto órgãos físicos. Nós não temos capacidade nenhuma de descrever isso, né? Isso está guardado ao futuro. Mas, por analogia, por simplificação, a espiritualidade tenta explicar isso, né? Então, há algo na nossa alma que precisa ser cultivado e desenvolvido na experiência encarnatória. Há diversas coisas. Uma delas é a capacidade mínima de se dar conta que a vida não é apenas material, que nós não estamos sozinhos no universo, que o Sol não gira em torno da Terra, que todos os planetas, sóis e universos infinitos são desabitados e que nós apenas estamos no centro do universo e somos o topo da evolução biológica, né? E que nós somos os únicos filhos de Deus, esses 7 bilhões de encarnados. Né? Então, são coisas tão básicas, mas elas sequer são maioria no nosso planeta ainda, né? Entre os encarnados. Né? Isso deve mudar, né? Mas já estou devaneando aqui, voltando ao raciocínio, à linha de raciocínio, né? Aqueles que não desenvolvem essa percepção paralisam essas engrenagens da alma, né? Paralisam e desencarnam numa situação
dramática, porque estão paralisados espiritualmente, não conseguem despertar, né? Ficam magnetizados a sua consciência nessa perspectiva do nada que se configura, de fato, como uma realidade para aquela alma. E eles dormem e ficam presos, não por punição, mas por necessidade. Eles precisam dormir, né? A alma não foi dinamizada, a fé não criou as ferramentas de alma capazes de dar, como um dínamo, a energia para esse ser espiritual. Então, eles estão profundamente cansados, sem energia espiritual, sem força para despertar a consciência, sem capacidade sequer de compor os seus próprios músculos para se deslocarem no mundo espiritual, né? Então, isso é um desenvolvimento lógico, óbvio até de quem conhece as engrenagens sutis da alma e como o espírito funciona em realidade, né? Então, André Luiz está tendo essas lições profundas aqui. Vamos avançando, né? E ficam realmente entidades mumificadas, né? Há, em algum momento, a comparação como se fossem embriões, né? Totalmente indefesos, submetidos às condições ambientais. Notei então que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava a operação diferente daquela equipe toda. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação oral, bucal, como ele chama aqui. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente o caldo e o remédio. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador, como nós vimos no encontro anterior, né? Isso me lembra, talvez vocês lembrem de imagens de filmes também, dos campos de concentração, né? Quando os exércitos das forças aliadas entravam no campo e viam aquele mundaréu de gente totalmente desnutrida, né, cadavérica, talvez nos dando uma imagem pálida disso que André descreve, e se viu que ali não se podia alimentá-los de pronto, né, dar-lhe todo o alimento que eles, né, desejariam, né, porque isso lhes fazeria mal. Alguém que está em profundo estado de desnutrição não pode receber alimentos substanciosos, né? O próprio alimento geraria uma série de desequilíbrios orgânicos mais graves ainda. É preciso uma retomada gradual da quantidade de calorias, né, para que o organismo vá gradativamente se recuperando e podendo, por fim, chegar à alimentação normal. Aqui se dá o mesmo no que tange à assistência espiritual. Nem todos podiam receber todo tipo de assistência espiritual. Alguns precisavam do concurso do tempo para que o sono, né, cedesse e determinados auxílios espirituais pudessem realmente ajudar no momento certo esses espíritos. E comenta, meu caro André, o André perguntou, né, a respeito disso, e Aniceto fala, meu caro André, cada um na vida tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza, explicando por que nem todos poderiam receber todo o arsenal, todos os recursos terapêuticos ao mesmo tempo, né? Então, nós temos breves notícias da ciência espiritual, né? Breves notícias da ciência médica espiritual. Aqui, ele nos dá, né, alguns vislumbres de explicações que seriam muito mais complexas e formariam verdadeiros tratados de medicina espiritual para explicar outros detalhes que não podem e não deveriam ser explicados a nós ainda em nosso momento evolutivo. Mas isso que nos é dito já nos serve
enormemente, né? Como temos dito, para criar essas imagens mentais da vida espiritual, né? Que nos possibilite amadurecermos o nosso senso espiritual, nossa consciência, né? E lições, sobretudo de ordem moral, de ordem que possamos assimilar enquanto modificações de sentimentos, de conduta, de pensamentos na nossa vida atual. Ficamos nos 2 capítulos hoje, certamente. Agradecemos a todos a presença, né? Sigamos estudando, entusiasmados aí com esse livro e com todas as lições que esse grande irmão André Luiz traz da sua própria experiência, da sua própria biografia, né? Nos possibilitando formar a base do nosso conhecimento médico espírita. Forte abraço a todos, fiquem com paz. Até o próximo encontro.